E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e vamos resolver mais uma questãozinha e questão que fala de função inorgânica. Isso daí é importante você saber também, galera. Tem que estar com esse conhecimento apurado e para isso, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho para que eu possa resolver aqui, ó, na boa para você e você chegar ao entendimento dessa questão. Vem comigo? Vambora? Então, olha só, estamos falando da... Ih, caramba, passei na página, hein? Tô na página errada. Sim, agora sim. Estamos falando da UERJ 2022, pessoal, que fez um exame único de qualificação, diferentemente de outros anos, tá? Bem, lembrando que cada questão resolvida, ela vai estar numa playlist específica. Então, por exemplo, 2022 vai estar Gabarito UERJ 2022. 2023 tem uma playlist para ela. 2024, primeiro exame, tem uma playlist. 2025, segundo exame, tem lá uma playlist também. E por aí vai, beleza? Então, eu deixo tudo organizado lá no canal para que você tenha acesso à informação com facilidade, tá? Dá uma olhadinha nessas playlists que tem muita coisa legal. Fora isso, você está vendo aqui do lado, né? Você tem o quê? Você tem basicamente aí as redes sociais do canal, TikTok, Instagram, com muita informação relevante para poder te ajudar, galera. Então, poxa, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que, poxa, você vai conseguir ter acesso e poder estudar por lá também. Beleza? Segue lá, né, essas redes. Fora isso, pessoal, você também tem acesso, ó, tá vendo esse link aqui em cima? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo também. E lá você tem acesso a, por exemplo, o curso Biologia para vestibulares, com aula teórica, aulas do que você deve focar naquele assunto, exercícios, objetivos, discursivos, entre outras coisas. Você também pode ser membro do canal aqui do YouTube, com várias informações importantes, relevantes, né, vídeos exclusivos para você. Ou você também pode ter acesso aos exercícios. Galera, são mais de 4.000 exercícios com gabarito comentado, categorizado entre os temas. E aí, olha, não é 10 questões, né? 15 questões, 20. Você está vendo aí 90, 100, 200, 300 questões basicamente. Ou seja, eu trago aí um grande acervo para que você consiga estudar quantas vezes você quiser, o quanto você puder, para obviamente criar essa casca e não ter mais surpresa no vestibular. Ah, eu estou resolvendo questão de genética. Pô, o gabarito deu 25%. Cara, eu sei que o gabarito é esse, mas eu não sei como eu fiz o cálculo para chegar lá. No gabarito comentado você vai ter. Como você chega àquele resultado. Então, nota a importância do gabarito comentado para você, beleza? E aí, obviamente, você vai aprendendo de uma maneira melhor, tá? Fora isso, se você também tiver interesse, você pode ter acesso ao material didático junto com esses exercícios objetivos, que no qual o material didático te dá essa base teórica, que às vezes pode ser faltante aí para o seu estudo. Ou até, se você preferir, tem questões discursivas também, né? Não só da UERJ, como de outros vestibulares, né? Muitas questões também. E cada questãozinha tem uma caixinha de respostas. Nessa caixa de respostas, você vai verificar o quê? Você vai poder responder manualmente, digitalmente, e aí depois você compara o que você respondeu com o gabarito. E obviamente você acaba entendendo se o que você escreveu está de acordo ou não. Galera, tudo isso num preço super acessível. Tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Vamos lá para a questão 46, que está lá na playlist Gabarito R 2022, hein? Fala o seguinte: em uma análise de poluentes atmosféricos, foi identificada a presença de alguns óxidos ácidos. Observe no gráfico o número de mols de um desses óxidos em relação ao número de mols de átomos do ametal X e do oxigênio que o formam. Então vamos lá, né? Você tem um número de mols, 4 mols, dá 8 mols de metal e 20 mols de oxigênio, beleza? É isso que ele está falando basicamente, tá? Bem, aí ele fala, né, complementando a questão. Para identificar esse óxido, foi realizada uma reação química de hidratação na proporção molar de 1 para 1, ou seja, 1 mol, né, desse óxido com 1 mol de água, entendeu? E aí ele fala, nessa reação, a fórmula mínima. Nota, ele está falando a fórmula mínima, tem que se ligar nessas palavras. Do ácido obtido é o que? Bem, galera, vamos entender um pouco, fazer um breve resumo sobre óxido. Óxido é um composto binário, ou seja, feito por dois elementos.
Sendo que um desses dois elementos é o próprio oxigênio, o átomo de oxigênio, beleza? Né? Por quê? Porque ele é o elemento mais eletronegativo. Então, geralmente vai ter o oxigênio e mais alguém. Só que, lembre-se que o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, por exemplo, você não tem óxido com a formação do flúor. Por exemplo, OF2 que você está vendo aí, O2F2, isso tudo não é configurado como um óxido, porque o flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio, beleza? Então não tem. Você pode então ter o oxigênio ligado ao metal alcalino terroso, como o cálcio, por exemplo. Pode ter ligado a um enxofre, a um nitrogênio, não importa. Essas opções que você está vendo aí embaixo, né? CaO, SO2, Na2O5, isso tudo são óxidos, beleza? Aí sim, tá? Bem, para classificar, porque ele falou na questão, óxido ácido. Óxido ácido também chamado de anidrido, beleza? São aqueles que, quando reagem com a água, formam ácidos. E é por isso que a questão, no final, ela falou que no processo de hidratação gerou um ácido. Ele quer saber qual é esse ácido, beleza? Algumas dicas aí para o seu estudo. Por exemplo, né, se o metal que você está vendo tem NOx mais 5, né, o oxigênio vai ter NOx sempre menos 2. O metal mais 5, mais 6, mais 7, ou a metal, o oxigênio vai ter NOx menos 2. Beleza? Então aqui, ó, reagindo, um exemplo aqui de óxido ácido com água, você forma H2SO3, ou CO2 com água, H2CO3, né? Então você gera ácidos. Lembrando que o ácido, ele tem por característica ter o H na frente, né? H2, H, H4, H3, né? Seja o que for, né? E um complemento, seja ele oxigenado, ou seja, com a presença do oxigênio, ou não. Nesse caso, né, na presença de óxido, como a gente está falando de um óxido que vai gerar esse ácido será um ácido oxigenado, tá? Legal, já sei o que é um óxido ácido, ou seja, reagindo com a água, forma um ácido, beleza? Aqui, ó, por isso que ele fala aqui, ó, na reação, a fórmula mínima do ácido obtido é, e aí é o que a gente precisa saber, beleza? Vamos lá, porque a informação ela está nos dando. Qual a informação que ela está nos dando? É o gráfico, beleza? Então eu tenho o oxigênio e um A metal. É o que vai formar o quê? Vai formar o óxido, esse óxido ácido, né? Então, ó, número de mols do óxido, eu tenho 4 mols, beleza? Nesses 4 mols eu tenho 8, né, mols de um A metal e 20 do oxigênio. Ou seja, 4 mols do óxido ácido dá esse composto a metal X8O20. É isso, entendeu? Calma aí. Se eu tenho 4 mols gerando X8O20, nota que tudo é múltiplo de 4. Então, se eu dividir tudo por 4, vai dar 1 mol, é igual a 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Legal. Por que eu fiz essa comparação de 1 mol, né? Por que eu não usei 4 mols? Porque ele está falando aqui, a proporção molar é de 1 para 1. Então fica mais fácil eu reduzir até 1 do que chegar a 4 por 4, entendeu? Então, nota, cheguei à conclusão de 1 mol. Vai ser o nome do composto é X2O5. Eu não sei qual é esse A metal, tá, pessoal? Eu não sei, beleza? Mas, se a gente considerar que, em geral, o oxigênio tem um NOx, né? Menos 2, vai ter um total de menos 10 aqui, né? Para eu completar, eu tenho que ter um NOx mais 5, porque multiplicando por 2 vai dar mais 10. Lembrando que esse óxido ele é estável, ele não gera uma carga positiva ou negativa. Então eu sei aí que esse metal aí, a metal, perdão, vai ter um NOx mais 5, tá? Mas isso não importa para agora. Eu sei que a fórmula é essa, X2O5. Beleza? Show de bola. Ele falou que nessa reação de hidratação, ó, X2O5 com 1 mol, porque a reação é 1 para 1, não é isso? Com 1 mol de água, eu gero um ácido. Esse ácido tem como premissa, como eu falei, ter o quê? Um H na frente, beleza? Então, ó, como tenho dois hidrogênios, H2. Eu tenho, né, 2x, X2. Eu tenho quantos oxigênios? Os O5 aqui, mais oxigênio, O6. Então, o composto final vai ser H2, X2, O6.
Eu tenho isso como resposta? Não, não tenho. Mas nota, tudo aí desse ácido H2X2O6 é um múltiplo de 2? Então é só cortar, né? Divide tudo por 2. Vai dar o quê? HXO3. Afinal, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. HXO3 eu tenho isso como resposta? Tenho. Gabarito, letra B. Ou seja, a questão ela não é difícil. Obviamente, você tem que entender o que é um óxido ácido, né? Para você entender como é que seria essa reação e depois utilizar as informações da tabela e, obviamente, ir cortando o que dá, beleza? Né? Então, aí você chega a esse resultado final, gabarito letra B. Mas e aí, eu consegui te explicar legal? Você conseguiu entender numa boa? Então, galera, não esquece de comentar, que isso é muito importante aqui para o canal. Também não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho. Isso é muito importante para que o canal ele tenha relevância e eu consiga de fato ajudar outras pessoas que necessitam dessa informação. Beleza? Eu espero muito ter ajudado com essa informação. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em novos vídeos. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.